Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e vamos continuar o nosso bate-papo sobre os tipos de açúcares disponíveis no mercado, qual o mais saudável e qual o mais prejudicial à saúde. Grazi, a gente foi para o intervalo com uma perguntinha no ar. Sim. Em relação à quantidade ideal para ser consumida por dia, se tem essa questão de dividir realmente durante todas as refeições do dia, como é que funciona isso exatamente? Bem, a quantidade ideal seria 50 gramas, né, para ser ingerido diariamente. Só que o correto seria você tomar sempre o suco natural, entendeu? Sem açúcar? Sem açúcar. Aproveitar esse açúcar que já contém na fruta, não é? Porque as frutas têm o seu açúcar natural. Que é a frutose, né? Isso. E nós também podemos estar colocando esse açúcar no café, não é? Que já não se consegue estar tomando no natural, né? E dividindo essas 50 gramas diariamente. Então, realmente... Agora, como é que... Eu estava conversando com a produção estava me passando, inclusive, em relação à quantidade. Como é que eu posso medir essa quantidade ideal de açúcar? Uma colher, 2 colheres? Seria uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa equivale a 50 gramas realmente de açúcar. Agora a gente estava na hora do intervalo falando um pouquinho das curiosidades de cada tipo de açúcar. E a gente encontrou um tipo que é muito parecido com açúcar mascavo. Realmente a única diferença em relação ao processo que não é colocado nenhum produto químico, aditivo químico. Que esse açúcar, qual é o nome dele? É o açúcar demerara, não é? Que é parecido com o açúcar mascavo também, não é? Só que ele não é tão refinado, o refinamento dele é leve, né? Não é tão processado assim como esses outros açúcares. Ele é mais utilizado para fazer confecção de doces finos, não é? E é um açúcar sofisticados, isso. E ele é um açúcar caro em relação aos outros açúcares, não é? Por ser um açúcar que conserva o sabor, porque o açúcar mascavo nós vemos que ele tem um sabor amargo, não é? E esse açúcar aí não, ele já tem um sabor mais adocicado. Inclusive a gente estava falando também da questão da resistência das pessoas a consumirem realmente o açúcar mais saudável, que seria o açúcar mascavo, devido a esse gosto mesmo amargo que ele tem. Inclusive é muito parecido com o sumo da cana-de-açúcar, né? Aquele caldo mesmo, né? Aquele caldo que tem da cana-de-açúcar, não é? É por isso que geralmente fica muito amargo, né, os sabores. Agora, qual a maneira correta de consumir esse açúcar? A gente falou da questão da quantidade realmente, que as pessoas que optam por sucos naturais não devem colocar açúcar. Isso. Um cafezinho pode até colocar, acrescentar, até porque o gosto dele realmente é um pouco mais amargo, mais forte, né? Mas como é que as pessoas devem consumir esse açúcar no seu dia a dia? Qual a forma correta de colocar esses açúcares na sua alimentação? Bem, seria recomendado pela manhã, não é? Tá adicionando esse açúcar no seu café, porque como eu disse anteriormente, nós necessitamos, né, do açúcar para fazer todas as nossas funções, para desempenhar, necessitamos para o cérebro. E outra coisa também que eu queria enfatizar, que seria bom nós usarmos mel, né? Também colocarmos mel, né? Porque é uma coisa que é natural, né? O mel de abelha é uma coisa natural, uma coisa mais leve, não é tão calórico assim como esses açúcares, né, que encontramos. Agora, um outro alerta que a gente deve fazer também, Grazi, é em relação ao açúcar presente, ou seja, o carboidrato que vira açúcar realmente presente em massas, no pão mesmo, do dia a dia, que a gente costuma muito consumir pela manhã, né? O brasileiro realmente gosta de um café da manhã tradicional, que é o café preto, ou então com leite, acrescido de leite, o pão com manteiga, queijo. Como é que a gente deve estar também verificando essa questão do açúcar presente nos alimentos? Bem, nós temos 2 tipos de carboidratos, né? Que são os simples e os complexos. Os simples estão presentes nesses tipos de pães aí. Agora, os complexos estão nos cereais integrais, nos pães integrais, nas farinhas integrais, entendeu? O simples, ele é absorvido mais rápido.
Ele é degradado rapidamente, ele vai para a nossa corrente sanguínea. Não tem esse tempo que os cereais, os complexos dão para ser digeridos lentamente. Por isso que nós devemos dar preferência aos pães integrais, aos cereais integrais. Esses que são os ideais para estar presente na nossa refeição. Pela manhã, não é? O pão integral seria ideal. Agora, para as pessoas que preferem, tiram o açúcar da sua vida e colocam o adoçante, realmente é mais indicado fazer essa troca? Ele é mais indicado porque ele é menos calórico, entendeu? Porque um açúcar traz mais qualidade, não é? É mais fácil de ser digerido também pelo seu processo, que ele apresenta na sua forma líquida? Por estar na forma líquida, né? Ele vai rápido a corrente sanguínea e vai ser rapidamente digerido. Agora, um outro alerta também é da quantidade desse açúcar no seu café ou no seu suco. Quantas gotas seriam indicadas? Seria o ideal 7 gotas, entendeu? Dependendo, vai variar muito de marcas, não é? Você pode ver no rótulo lá, eles indicam 4 gotas a 7 gotas, entendeu? O seu uso em excesso pode trazer risco à saúde? Pode. Tudo em excesso, não é? Pode trazer riscos à nossa saúde, assim como o adoçante também. Olha, eu queria dar uma dica aqui, realmente, pessoal para minha família, porque sabe o que meu avô faz? Inclusive, ele está nos assiste todos os dias. Ele vai adoçar o seu leite, o seu suco, até mesmo o café, utilizando o adoçante. Até aí, tudo bem. Só que ele não utiliza a quantidade ideal. Ele vai colocando até ele falar, não, agora tá bom. Então, não Isso pode um fazer perigo. isso, realmente. Não pode. A gente vê muita gente que pega e espreme o adoçante, Ele faz né? isso. Dentro do suco, dentro do café, mas não é correto. Você tem que colocar ou de 4 ou 7 gotas, dependendo da marca do adoçante. Tem que ver se ele é mais forte, se ele é mais fraco. Isso. Depende do processo também que ele passou para virar na sua forma líquida. Tudo isso interfere, né, Grazi? Interfere, sim. Grazi, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. E para você que está em casa, tem alguma dúvida? Quer falar com a Grazi ou até mesmo com as nossas colegas que já são parceiras aqui do programa Estilo de Vida? Só lembrando o nome, tem a Luzia que participou na semana passada. Luísa, na semana passada. Isso, e a Nídia. E a Nídia também. Então, se você quiser falar com essa turma que sempre traz mais esclarecimentos pra gente, tem um telefone aí passando na sua tela, mas a gente pode falar aqui também, né, Grazi? Pode. Nós temos esses 2 números que vão aparecer aí na tela, né? Que é onde nós atendemos. E eu tenho um número também pessoal, que é 9215-2561. Vocês entrem em contato com a gente para marcar sua consulta, não é? Alguma questão de alimentação saudável, sobre qualquer outras áreas, né? Só nos procurar. Obrigada mais uma vez e bom dia. Volte sempre, viu? Obrigada. E para você de casa, não saia daí, porque ainda hoje temos muitas dicas de saúde e bem-estar para você e para sua família. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.